Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos. Hoje vamos chegando ao capítulo 24, que leva o título de Reencarnação. Um tema tem muito para se falar, mas sempre com enfoque diferente. O tema é vasto, né? Mas em cada oportunidade a gente tem uma maneira de falar. E hoje é mais uma aqui, através do capítulo 24, Religião dos Espíritos. Ele vai fazer referência aqui à questão 617 do Livro dos Espíritos. Então, vamos à leitura do capítulo 24, Reencarnação. Reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque ninguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, e em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes tinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque, quase sempre, almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Recorda que, se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para ajudar-nos, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória de seu amor, soerguer-nos da morte no erro à bênção da vida eterna. Veja só aqui o enfoque que, explicando de uma outra maneira a reencarnação, que a gente já sabe que é, né? São as idas e vindas nossas aqui, como espíritos encarnados e ora espíritos encarnados. Ou seja, enquanto estamos vivos no planeta Terra, somos espíritos encarnados. Assim que falecemos, como se diz, como desencarnamos, voltamos à pátria espiritual e aí a nossa essência somente volta, que é o espírito. E qual é o propósito dessa reencarnação? Né? Veja os exemplos que ele dá aqui. Porque muitas das vezes fica aquela preocupação. Né? Antes de entrar no tema, no Livro dos Espíritos, vamos dar Está muito bem explicado o texto de Emmanuel, mas o que ele quis dizer com muitas coisas? Que a gente às vezes fica perguntando, o que será que eu fui na vida passada? Por que será que nessa vida eu sou engenheiro? Por que será que eu sou médico? Por que será que eu sou enfermeiro? Por que será que eu sou advogado? Por que eu sou juiz? Por que eu sou gari? Por que eu sou faxineiro? Enfim, tantas perguntas nos acometem, e ele está falando aqui, o que importa saber? O que importa saber é o que você está vivendo agora. O momento da sua reencarnação é agora. Você está reencarnado. Eu vim aqui, você veio aqui mais uma vez para quê? Como se diz, estamos no momento de prova. Por quê? O passado nos é oculto. Nos foi o quê? Colocado um véu, uma fumaça sobre o nosso passado. E qual o propósito disso? Para que não atrapalhe na atual reencarnação. Porque senão se eu ficasse vendo, imagine, se eu soubesse que eu fui algo ruim, se eu só fiz o mal, ou que eu só fiz o bem, então o que eu poderia fazer agora?
eu fiz o mal, então eu posso voltar a cometer o mal? Então ia interferir muito. Então essa é a razão. É como o aluno vai fazer a prova, por isso que o melhor exemplo que Emmanuel usa é o da escola. E ele fala que a Terra é um grande educandário. Então a gente volta como alunos para quê? Para fazer a prova, sem acesso aos livros. E no caso aqui, fazendo essa comparação, a gente volta como espíritos encarnados sem ter acesso ao nosso passado. Para quê? Para que façamos melhor do que fizemos no passado. Mas eu não lembro, eu não sei o que eu fiz no passado. Não importa. Importa que o Evangelho de Jesus é a nossa bússola, que nos dá o quê? Nos remete ao quê? A que façamos o bem. Então, essa é a orientação. Eu tenho que partir desse pressuposto e praticá-lo o bem. É isso que ele vem me ensinar. Então, não importa o que eu fiz no passado. E eu vim, então, por quê? Porque eu tenho minhas pendências. Quando eu chego do lado de lá, o que acontece? E eu vejo todo o meu passado e vejo a atual reencarnação, o que fiz, o que deixei de fazer e o que poderia ter feito melhor. Qual a minha sensação? Que eu quero evoluir. Todo espírito quer evoluir. Quando se depara dos defeitos próprios, qual o pedido? Para que eu refaça. Eu quero refazer, porque eu sei que é o caminho da evolução. Isso compete a todos nós. Acontece que, como dito, como o passado nos é oculto, a gente não tem essa noção e a gente vive aqui pelos prazeres. Então, muitas das vezes, esses prazeres me seduzem. Então, eu quero ter dinheiro, eu quero ter conforto, eu quero comer bem, eu quero beber bastante, e aí eu vou me afastando da vida espiritual. Eu vou me desligando disso, eu vou achando que a vida é eterna, mas aqui na Terra, e essa não é eterna. Aqui é eterna, é espiritual. No caminho da evolução, até que eu me torne um espírito puro. Mas isso vai levar o tempo necessário para que, o quanto eu quiser compreender, o quanto eu quiser entender disso, para quê? Para que eu faça da melhor maneira possível. Então, por isso ele está falando. Atividades da engenharia, atividades da medicina, cada hora vem de uma forma, cada hora venho propor, dar o meu melhor da melhor maneira que eu posso. Né? E aí a questão 617 do Livro dos Espíritos, a reencarnação, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? E aí a resposta: todas as da natureza são leis divinas. Pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Aí tem o complemento, a letra A. Dado ao homem aprofundar umas e outras, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Veja aí o que eu acabei de dizer, que a gente leu junto aqui no texto de hoje. As leis divinas, então não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse. Todas essas leis divinas que Jesus veio reforçar, que Deus já havia passado isso para todos nós. E aí existem as leis humanas. A gente sabe que as leis humanas, não só jurídicas, mas também o aprendizado que a gente traz de todas as outras matérias, como ele dá o exemplo aqui da medicina, da engenharia, a nós é totalmente passível ao aprendizado, compreender. Por isso ele vem falar aqui na questão A, se é dado ao homem aprofundar umas e outras. E ele vai falar, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então veja o quanto nós temos condição e o quanto Deus nos concede o aprendizado. Por quê? Voltando de novo à questão, ora engenheiro, ora médico, ora advogado, ora gari, ora pedreiro, que seja, em qualquer uma delas eu estou numa condição de aprendiz. E o trabalho também me evolui. O quê? O conhecimento. Eu vou sabendo lidar com pessoas de diversas formas, de diversas maneiras, em diferentes ambientes. E esse é o propósito da reencarnação. Eu vou tomando conhecimento. Voltando para uma só experiência de trabalho, seja um engenheiro, seja um advogado, seja um médico, o que for, a profissão que for, ele vai estar num âmbito só, daquele que ele escolheu. E ali ele vai estar trabalhando, ele vai estar lidando com a situação, ele vai se aperfeiçoando naquilo que ele escolheu. Mas a vida não é uma só, como diz a resposta. Então esse é o aprendizado, essa é a conduta que eu tenho do que? De em cada uma delas fazer diferente, mas sempre com o propósito de fazer melhor. Fazer melhor de não só na conduta moral, mas principalmente nela, exercendo a minha função da melhor maneira possível. Né?
Quando ele diz aqui, em muitas ocasiões, o Espírito elege esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos da vida superior. Então, ou seja, é um aprendizado contínuo em ambas as esferas. Tanto eu aprendo quando eu venho aqui, quando eu retorno para lá com o conhecimento. Só recordando, quando André Luiz, lá no filme Nosso Lar, quando ele retorna à pátria espiritual, quando ele desencarna, e ele chega lá naquele trecho do filme, ele chega dizendo o quê? Eu sou médico. Né? E aí, o que aquela moça que estava recolhendo alguns espíritos que acabavam de desencarnar disse para ele? Calma, a tua medicina aqui não tem valor. Ela não quis desmerecer, mas ele estava chegando com ela com certa prepotência e arrogância para dizer o quê? Olha, eu sou médico, né? Eu tenho um conhecimento elevado. E ela fez o que para ele? Ajude limpando esses irmãos necessitados. E ele falou, mas eu sou médico, eu não vou fazer isso. E ela disse de novo, mas essa é a ajuda que eles precisam. Então, muitas das vezes, ao aprendizado do momento, qual é? É a humildade, independente da profissão. Então, veja só o propósito da reencarnação e como em cada situação a gente tem uma nova oportunidade para quê? Para aprender. E assim são as vidas sucessivas que a gente vem vivendo. Quando Emmanuel diz também no outro trecho, toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Então, ou seja, o meu esforço, não é verdade? Eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que reparar aquele mal que eu fiz. O propósito da reencarnação também é esse. Eu voltar, eu reconheci o erro. Como eu disse, quando a gente retorna para a pátria espiritual, eu identifico aquilo que eu deixei de fazer, eu identifico aquilo que eu poderia ter feito melhor e identifico aquilo que eu não fiz. E automaticamente, qual é o meu desejo no caminho da evolução? Voltar e fazer diferente. Voltar e reparar aquele erro. Então, quando eu identifico, já é um primeiro passo. Eu perdoar é o segundo passo, mas eu reparar é o terceiro, e aí eu aniquilo aquele débito. Eu não tenho mais uma pendência em relação àquele comportamento, àquela conduta. Então, eu retorno para refazer. Esse é o propósito. E aí Emmanuel coloca um alerta para nós, para que não fiquemos medindo as expiações alheias, ou seja, aquelas pessoas que vêm com aquela prova, com aquela dívida, no sentido de ter que pagar alguma debilidade corporal, alguma dificuldade, que ele diz assim, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação. Cada um por suas obras, e a consequência é por cada um também. Então a gente vai entendendo que a reencarnação, o que acontece, que é também uma lei natural, lei da ação e reação. Né? Aqui fica claro, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher, seja numa vida, seja numa outra. Mas a oportunidade para refazer e fazer no caminho do bem vai sempre voltar. O bem que eu faço sempre voltará para mim, na mesma proporção, se eu fizer o mal. Então, fica ao meu critério escolher o melhor caminho. E você? O que pensa sobre o título que nós lemos hoje, a reencarnação? Faça a sua reflexão. Eu vou ficando por aqui e na próxima semana um novo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.